Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é o seguinte. Bom, agora há um entendimento do Tribunal de Justiça de que cidadão não pagou em dia o condomínio, pode ter o título protestado em cartório. E aí? E aí o seguinte, a tendência agora é o cidadão pagar a conta, porque ninguém vai querer ter o crédito limitado na praça e nem ter o nome nos órgãos de defesa do crédito, como Serasa, SPC e por aí vai. Bom, agora tem a questão das custas, né? Como é que funciona, como é que é a tabela? É uma tabela estadual, uma lei estadual, que determina que todos os cartórios de estado cobrem o mesmo valor. Tem a tabela progressiva, muito provavelmente grande parte das dívidas condominiais vão ficar abaixo, vão ficar dentro da primeira linha da tabela, que o valor do protesto ele fica em torno de R$40, mais as despesas de distribuição, quando há mais de um cartório, mais despesas de intimação e diligência. Então isso pode chegar a R$100 aproximadamente, de R$80 a R$120, de acordo com a distância da intimação, do tamanho da comarca, da distância que vai ser do cartório. Se não houver a efetiva intimação, quando há necessidade de publicação no jornal de circulação diária na comarca, há um custo a mais, porque esse custo a cobrança da mídia, né, do jornal, esse custo... Quando é que há necessidade de publicação em jornal? Quando duas tentativas de localização, de intimação, e não se localiza, a publicação no jornal local. Publica-se uma vez, conta-se os 3 dias novamente para que se dê o prazo, e só após essa intimação pelo jornal que é lavrado o protesto. Então, esse valor é um valor alto comparado com a média dos condomínios, que é de R$500. Porém, a efetividade e esse valor é pago pelo devedor. Então, esse valor... Quer dizer, então tem a dívida, o juro da dívida... As custas do cartório. As custas do cartório. Isso. Quer dizer, agora, tem uma questão que eu sei que vocês estão buscando entendimento, né? Porque quem apresenta o pedido de protesto, de título, ele tem que antecipar esse pagamento, né? E depois, no caso de quitação da dívida, ele recebe dinheiro de volta, né? Sim. Há a possibilidade, o Instituto de Protesto vem firmando convênios para o pagamento diferido, o pagamento postergado, aquele pagamento em que o credor não precisa adiantar esses valores. Ninguém quer, a gente fala, acender vela com o defunto ruim, porque eles já querem fazer esse pagamento, eles querem fazer esse recebimento e não querem mais gastar com isso. Então, mesmo o custo hoje sendo antecipado, ainda é mais barato que um processo judicial, a contratação, toda a contratação da parte administrativa, das administradoras de condomínio, toda essa movimentação jurídica, inclusive, movimentação do judiciário, custas judiciais, as taxas de cartório ainda ficam muito abaixo. E quando firmarmos, né, esse convênio, vai haver possibilidade para as administradoras que façam parte do convênio, os tabelionatos que façam parte do convênio, para que não paguem nada mais na apresentação desses títulos. Então, esse custo caindo para zero, para o síndico, para o condomínio, essa forma de cobrança caindo para zero, é um incentivo muito grande para que os condomínios procurem os cartórios e que haja uma política do bom pagador, porque o importante é a recuperação, que haja política do bom pagador, para que aquele devedor passe a cumprir, a pagar mensalmente. De repente, a educação vem pelo bolso, né? Né? A mudança de cultura, a mudança de comportamento vem pelo bolso. Agora, quando nós falamos de um condomínio, nós estamos falando de uma sociedade, uma relação entre pessoas, entre famílias, entre moradores, que tem afinidades, que não tem afinidades, enfim. Se buscando o litígio, o ambiente fica um pouquinho mais pesado, né? O ambiente fica mais tenso. Né? E temos exemplos... Nada impede, né, que o protesto ocorra, inclusive em razão de um devedor que já tenha uma ação judicial em andamento. Nada impede
que depois que você protesta, você também ajuize uma ação, né? Mas até, como o doutor Guilherme colocou, de que 70% dos protestos nem chegam a ser lavrados porque existe o pagamento, né, assim que ele percebe que vai dar algum problema, né, recebe lá uma notificação do cartório extrajudicial, recebe o tamanho da conta, vê, né, porque nós sabemos que hoje os cartórios estão todos interligados e conectados diariamente com os serviços de proteção ao crédito, ou seja, SPC, Serasa, Boa Vista, vê que ele vai sofrer esse tipo de problema, né, ele busca o pagamento, né? Vale ressaltar que é uma medida muito interessante, me parece, me corrija se eu estiver errado, boa parte dos cartórios tem a política, inclusive, de antes de protestar, junto com a notificação, já encaminhar um boleto. Sim. Né? Sim. Ou seja, a pessoa já paga através do boleto que recebe na notificação, um boleto com prazo de 3 dias. Então, havendo o pagamento do título, a pessoa não precisa nem ir ao cartório pagar. Vai mais ao cartório. É muito fácil, né, essa forma de negociação. Então, se não puder pagar aquele boleto, procure a administradora, né, o síndico, para fazer um negócio. Essa prática, esse procedimento já está... Exatamente. Hoje os cartórios já operam dessa maneira. Vale lembrar que, na verdade, quem está começando nesse negócio de protesto são as administradoras de condomínio e síndicos, né? Sim. Os cartórios extrajudiciais já trabalham com isso há muitos anos, né? Então já tem essa praxe, né, de agilizar a cobrança, e muitos, inclusive, já mandam um boleto junto com a notificação, o que agiliza muito o pagamento. Agora, presidente Fernando Vilrich, e o seguinte... Tem a questão do condomínio em atraso, mas tem a questão também do aluguel, em alguns casos. E aí, hein? Eu vou encaminhar para a senhora essa daí. Bom, aí é o seguinte, o cidadão ele não tá pagando o aluguel e está com condomínio em atraso também. Pode protestar os dois? Pode protestar os dois. Tanto o contrato, que é do aluguel, que no contrato a avença já é formulada na parte em que tu põe as taxas de condomínio, luz, IPTU, já no contrato de aluguel. Isso já é devido pelo locatário. Então, é muito importante. No caso do condomínio, se o locatário vier a faltar com as parcelas de condomínio, quem vai ser protestado é o proprietário. Proprietário do imóvel. Proprietário do imóvel. Então, que terá os 3 dias para pagamento ou procurar o condomínio. Mas é uma situação complicada, quer dizer, aí ele vai ter que buscar uma dívida que não é dele. Que não é dele. Que não é dele. E o que Como é que ele vai fazer para cobrar, cobrar do inquilino? É uma questão. Ele pode protestar o inquilino? Protestar o contrato. É protesto do protesto. Protesto do protesto. Pô, que rolo isso aí, hein? Nada impede que se executem as outras garantias locatícias, né? Porque no contrato de aluguel existem garantias, seja o seguro fiança, né? Seja o fiador, então... Vai em busca do melhor pagador, né? Sim. Então, a relação do condomínio é sempre com o condômino, com o proprietário. Sim. Né? Inclusive, nós que trabalhamos com ações de cobrança, é até difícil muitas vezes você conseguir chegar no real proprietário, porque nós temos aqui na nossa região muito a praxe do contrato particular de compra e venda, o famoso contrato de gaveta. Né? Aí você tira a matrícula do imóvel, você vê lá o nome de uma pessoa que você sabe que na prática não é o proprietário do imóvel, porque não é ele que mora lá, é outra pessoa que está lá, que se diz proprietário, mas é proprietário através de um contrato particular de compra e venda, ou seja, aquilo não foi, como se diz, escriturado. Né? Não foi registrado, né? A compra e venda não está registrada na matrícula do imóvel. E o nosso Tribunal de Justiça entende que o contrato particular de compra e venda faz prova da transmissão da propriedade para fins de cobrança da taxa de condomínio. Então eu tenho que ajuizar a ação de cobrança contra o proprietário, cujo nome está na matrícula, que vai me apresentar um contrato de gaveta, e eu tenho que iniciar uma nova ação contra o adquirente, que pode também já ter vendido de novo a terceiro através de um novo contrato de gaveta. Isso aí. Né? Então, me parece que o procedimento do protesto também agiliza esse momento, né? Porque eu posso, o proprietário cujo nome está na matrícula pode, ao receber a notificação, procurar o condomínio e dizer, olha, está aqui o meu contrato. Não sou eu mais o proprietário, automaticamente eu retiro, né, o pedido de protesto ao cartório, ou já peço que se proteste, então, em razão do novo adquirente, porque está ali o contrato particular de compra e venda. Né? Me parece que a composição, né, a possibilidade de protesto extrajudicial me poupa um bocado de tempo que eu levaria para chegar nesse novo adquirente no judiciário. Muitas vezes esse contrato particular de compra e venda vai aparecer
quando o processo já está em avançado estágio, né? O que muitas vezes me leva a reiniciar e perder um ano aí de trabalho. Com né? o protesto, o próprio proprietário vai procurar o inquilino ou aquele que comprou pelo contrato de gaveta para que regularize a situação, ou ele será protestado. Então vai agilizar muito. No caso de haver o apontamento e a intimação do antigo proprietário, que ainda consta no registro de imóveis, esse vai procurar o novo comprador ou o inquilino para que se resolva a situação, para que quite aquelas dívidas condominiais. E acontece muitas vezes também a própria regularização da propriedade. Aquele proprietário atual, que ainda permanece na matrícula, vai exigir que se transfira a escritura pública, ele vai exigir que se faça o registro. Esse mesmo problema havia com a questão do IPTU, dos tributos que também são vinculados ao imóvel. Uhum. E o proprietário que vai ser protestado, que pode a possibilidade de protesto também das CDAs, decorrentes de IPTU, de outros tributos municipais. Então, acontece uma regularização dessas transações irregulares, desses contratos de gaveta. Bom, nós vamos para o intervalo. Eu queria saber para daqui a pouco também o seguinte: o mais comum hoje é o cidadão resolver na base da negociação ou protestando? Ou também se há uma prática corrente hoje por parte dos condomínios e administradoras de imóveis de contratar o serviço das empresas de cobrança de dívida. Nós vamos para o intervalo e até já.